Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Hoje, na região de Belo Horizonte, nós nos lembramos da memória de bem-aventurado Padre Eustáquio, que, com o emblema e com a fala simples, saúde e paz, assumiu um caminho tão singular na capital mineira, no seu período nascente de desenvolvimento, que até hoje é lembrado pelos seus feitos. Nada muito exorbitante, simplesmente um jeito de agir conforme o que ele dizia: saúde e paz, sendo arauto da promoção da saúde para a pessoa na sua profundidade do que significa saúde, e saúde tem a mesma raiz de salvação, para que todos encontrassem inteireza e pudessem viver aquilo que tanta gente fala de paz, mas que não sabem a real profundidade dela, que é sabendo a riqueza de si, a riqueza dos outros, ser sempre o melhor que se pode. Um homem que fez jus àquilo que, de alguma forma, Paulo também diz na carta aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Paulo, com a carta com a comunidade de Tessalônica, tinha um vínculo quase que paternal. Sempre em as cartas aos Tessalonicenses, são como que um rasgar do coração de um pai para seus filhos. É linda. E ele, inclusive, olha para Tessalônica com uma riqueza tão preciosa que vai dizer: bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Me lembrando aqui de Eustáquio, beato Padre Eustáquio, ao dizer saúde e paz, desejava que as pessoas simplesmente compreendessem o valor de suas vidas e vivessem segundo o reino, segundo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é fonte de verdadeira paz. Entretanto, o que mais me chama a atenção, versículo 13 do capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por vós terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana. E aí um ponto importante.
não como palavra humana, não como palavra que estivesse voltada simplesmente às minhas vontades ou às minhas convicções. Palavra humana significa justamente não conforme as minhas ideias, mas como aquilo que de fato essa palavra é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, que abraçastes a fé. A palavra de Deus, ela tem a sua força de produzir o efeito necessário. Inclusive, agora, pouco antes de entrar na celebração, nós temos um conselho de reitores na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde também participa o reitor do Santuário da Saúde e da Paz, dedicado a Padre Eustáquio. Uma frase foi falada de uma riqueza tamanha. Um versículo bíblico vale mais do que milhões de pregações. Para dizer da convicção de que a palavra tem a força para produzir em nós os frutos necessários. Acolhê-la como palavra de Deus, escutá-la e deixar com que ela nos transforme, já tem um efeito. Então, o que mais me encanta é que alguém, quando se aproxima da palavra, quando alguém para escutar e se deixa interpelar por ela, ou simplesmente vai sendo conduzido por uma curiosidade, sabe aquela curiosidade de onde é que isso vai dar? O que isso significa? Uma mera curiosidade que começa a transformar-se num caminho de sincera, progressiva e, entre aspas, perfeita conversão. Sincera porque parte primeiro do princípio de querer ser melhor para Deus. Fecunda. Progressiva porque depois a gente vai descobrindo, conforme a gente vai se debruçando sobre a palavra, e todos os dias a medita, como ontem nós tivemos a oportunidade de meditar a palavra do próximo domingo na Léxio Divina, sempre tem alguma coisinha que ela nos... Opa, observe isso aqui. Um caminho progressivo de conversão, de voltar-se para o Senhor. Aonde nós nos transformamos, aonde nós mudamos. Paulo olha para Tessalônica e vê: a palavra produz efeito em vós. Ele se orgulha de ver o efeito que a palavra produz na comunidade de Tessalônica. Uma das coisas que me chamou a atenção quando ouvi uma senhora falando do Padre Eustáquio é que não era um homem de grandes palavras, nem era, mas ele inspirava as pessoas a procurarem cada vez mais Jesus Cristo. Como Paulo busca inspirar a comunidade de Tessalônica, a comunidade de Corinto, a comunidade com as quais ele conviveu, para que busquem cada vez mais nosso Senhor. Buscar o Senhor e trilhar o caminho da sincera, progressiva e fecunda conversão. Sincera, que é olhar para si aos moldes daquilo que Agostinho diz. E amo essa frase de Agostinho. Olhei para ti, Senhor, e vi quão feio eu era. Olhei para ti e percebi quão distante eu estava da imagem dos filhos de Deus. Então, eu quero me aproximar dessa imagem. E daí, então, sinceridade
a olhar para si. A pior coisa que alguém pode fazer num caminho de conversão é não olhar para dentro de si, para a sua vida, para as suas debilidades. E todos nós as temos. Todos temos. Não olharmos com sinceridade para aquilo que nós somos. Quem sou eu, Senhor? Fecunda? Porque se a palavra, se alguém não acredita que a palavra tem a capacidade de produzir frutos e transformar-nos, sempre teremos alguma coisa a dizer e nunca a escutar. Fecunda, porque ela não transforma por fora, mas é por dentro. Porque dentro de nós podem haver tantas situações, e eu estou falando para nós todos que estamos sentados nos bancos, participamos de nossas celebrações todos os dias ou dominicais, todos nós que vamos com frequência às nossas comunidades. A atenção que Jesus fala no Evangelho de Mateus é para os discípulos, alertando para que não sejam como os fariseus, hipócritas ou todos os mestres da lei, que é olhar para si e perceber, olha, aqui dentro existe algo que não condiz com o Evangelho. Dentro. Daí então, a fecundidade está nisso. Aonde está? Me perdoem a paráfrase e a comparação. Aonde está a vida e a força de uma semente? Fora ou dentro? Dentro. A conversão começa dentro. Já perceberam que muitas vezes nós procuramos e vemos pessoas tentando mudar fora? Não olham para dentro de si com sinceridade? Não olha para dentro de si com honestidade, mas por fora, inúmeras coisas, mas dentro. E progressiva, de olhar para o passado, olhar para a sua história, aprender com os erros e com os acertos, e se dedicar a ser mais um pouco imagem de Jesus Cristo. O que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Jesus falando para os seus discípulos e convivendo com os seus discípulos, olha para os fariseus hipócritas, me perdoe, ele convivendo com os seus discípulos, olha para os fariseus e fala: ai de vós, mestres da lei e fariseus, porque sois como sepulcros caiados, que por fora estão bonitos, mas por dentro só tem podridão. Já uma indicativa de quem não olha para si, pela força e com atenção à palavra, pode correr o risco de não identificar o que dentro de si não é vida, mas transformação de morte. Outra coisa, também tudo a ver, vejam só. Se tivéssemos vivido, diz Jesus, aos mesmos homens com quem ele dialoga. Se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Vejam que coisa. Pensemos, eles são nossos pais e mataram os profetas. Então, é importante reconhecer que aqueles que nos antecederam não escutaram adequadamente.
não escutaram com profundidade. Mudaram por fora, mas e por dentro? Aprender com o passado para corrigir o presente e viver melhor o futuro. É por isso que Jesus diz: com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. E por que os mataram? Porque não os escutaram. E todas as vezes que alguém não olha pela força da palavra com honestidade para dentro de si, corre um grave risco, quase em 90% das vezes, de fazer com os outros aquilo que fizeram com ele ou que ele não assume dentro de si. Exemplo. Ontem eu falei uma coisinha muito interessante na homilia das 3 horas, que foi um exemplo. Uma moça disse assim, eu já vou concluir, tá, gente? Uma moça disse assim: eu arranjei um namorado muito bonito, sabe? Foi conversar com, acho que é um pastor ou padre, não me lembro. Eu arranjei um namorado muito bonito. Nossa, ele é lindo, simpático, inteligente. Ele só tem um problema, bate na mãe dele. Casa logo, filha, para poder livrar a mãe de um traste desse. Brincadeira, né? Mas vejam bem, geralmente a gente procura aquilo que a gente já experimenta. De tal maneira que, se não olharmos bem para aquilo que dentro de nós é traço de morte, nós vamos reproduzir com filhos, nós vamos reproduzir nas nossas comunidades de fé. Não é à toa que tem algumas pessoas que fazem da vida da comunidade um inferno. E eu tenho que tomar cuidado para não ser eu. Eu tenho que tomar cuidado para não ser eu. Para tão simplesmente fazermos um caminho de conversão sincero, profundo e fecundo. Se não nos preocupemos. Tem muito sepulcro caiado andando por muitos lugares. Eu só não quero ser um. E você? Ao Senhor e nosso Deus, apresentemos nossas preces.